Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cássia e aqui eu sigo compartilhando com você conteúdo sobre finanças, comportamento e princípios bíblicos. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre o nosso cérebro, né? Sobre como a gente reage. E eu falei, deixei, soltei uma deixa, né, de que nessa sequência eu falaria sobre como muitas vezes nós nos comportamos em um momento de estresse, que nós temos alguns comportamentos aí que eles acabam tomando conta da situação, né? Então, quando o nosso cérebro ele está sob estresse, ansioso, nervoso, a gente age de algumas formas. Dentre dessas formas, o nosso cérebro ele se comporta de alguns jeitos que nos fazem a ter como se fosse uma consequência algumas ações, como por exemplo, fugir, lutar ou congelar, né? Então a gente acaba tendo como se fosse uma reação a esse efeito de estresse que o nosso cérebro está. Então, quando nós estamos ansiosos, nervosos, né? O que acontece conosco? Nós temos uma gama de sequências no nosso corpo físico que eles vão gerando consequências. Então, ao menor sinal de qualquer ameaça, o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro animal, que a gente viu no vídeo anterior, que é o crocodilo e o macaco, e na linguagem mais técnica, que é o nosso cérebro límbico, ele vai emitir mensagens ao nosso corpo para soltar na nossa corrente sanguínea alguns hormônios, como cortisol, adrenalina e noradrenalina. Então, o nosso corpo ele tá soltando esses hormônios na nossa corrente sanguínea. O que nós temos como consequência disso? Nós vamos ter alguns tecidos musculares menos abastecidos com a corrente sanguínea, enquanto tecidos musculares aí maiores, eles receberão um maior bombardeio de sangue. O nosso intestino, ele tende a reduzir a atividade, a nossa boca seca, as nossas mãos soam e o coração começa a palpitar, né? A gente começa a palpitar, a respiração fica curta e você fica cria aquelas borboletas no estômago, sabe? Quando o nosso intestino trava, é isso que acontece. Então dá aquele frio na barriga, aquela ansiedade, falta respiração, você fica ofegante e a tua cabeça começa o quê? Meu Deus, né? Os seus pensamentos, eles são todos emocionais, né? Então você perde meio que o controle da situação. E quando que isso acontece? O teu cérebro animal, ele entra em jogo quando você perde esse controle, já é ele tomando conta. Então, o teu racional, beijo, foi com Deus, né? E o teu emocional tá ali a todo vapor. Então, dentro desse cérebro emocional, a gente vai muitas vezes reagir de formas inesperadas, como uma consequência disso que a gente tá tendo. A gente não vai pensar direito, a gente não vai racionalizar. Então, a nossa tendência entra em lutar, fugir da situação ou congelar. A gente não vai conseguir tomar uma atitude frente a essas determinadas situações. Mas, dentro disso, né, das possibilidades que a gente falou de lutar, fugir ou congelar, qual vai ser a escolha do teu cérebro emocional? Depende do aparato de memória que ele tem. Então, se você já viveu experiências passadas parecidas com essa, e dependendo de qual foi a tua atitude anteriormente, a tendência é que o teu cérebro ele vai fazer essa associação com essa experiência passada e você reproduza o mesmo comportamento.
Então, e eu digo mais, tá? Dependendo da situação, a nossa reação pode, em algum momento, fugir, em algum momento, congelar, e em algum momento, lutar. Então, mais para frente aqui no vídeo, eu vou trazer o que se enquadra dentro de cada uma dessa ação que a gente acaba tomando, né? Porque situações diferentes, reações diferentes, elas podem ocorrer dependendo da situação que a gente esteja passando, dependente ao que esse sentimento de ansiedade, de estresse está associado, tá? E geralmente quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente vê uma notícia de que a economia não está bem, quando você colocou o seu dinheiro em algum ativo que está desvalorizando, a tendência é você entrar nesse estado, né, de ansiedade. Quando a gente olha para a nossa história, a pandemia em 2020, a gente viu vários momentos em que as ações se desvalorizaram muito. E as pessoas, elas viram o seu patrimônio derretendo e elas iam lá e resgatavam o seu dinheiro, tiravam daqueles investimentos. Então, isso trouxe uma desvalorização maior ainda. É óbvio que quando o investidor ele sabe os preceitos não, quando ele sabe a consistência financeira e a seriedade da empresa que ele investiu, porque ele fez isso racionalmente, analisando os indicadores financeiros, analisando o mercado dessa empresa, o investidor que realmente faz esse papel, ele estava tranquilo, porque ele sabia que era um efeito externo e que em algum momento isso voltaria a se valorizar. Agora, aquele investidor que não analisou nada, que foi em dica de youtuber, dica de amigo, ele se deu muito mal, porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Enquanto que o investidor seguro, ele foi lá e falou: opa, na verdade, essa empresa que eu gosto de investir, que está desvalorizando, ela está entrando em promoção. Então, quando o investidor ele sabe os ativos que ele escolhe e a empresa que ele investe, ele vai lá e vai comprar mais. Por quê? Porque a tendência depois é esse ativo se valorizar e ele acaba ganhando ainda mais dinheiro nesse acréscimo, nessa valorização. Se a gente for olhar dados das empresas de 2020, na época da pandemia, e olhar agora, a gente vai ver ali empresas que o que superaram o vale que elas tiveram, né? Superaram a desvalorização que elas tiveram. E quando nós olhamos para autores, a gente vê aí o Nassim Taleb, ele destaca que esses ciclos, na verdade, eles fortalecem a economia. Quando ele traz esse conceito no livro Antifrágil, ele está falando sobre isso, que é os ativos se saírem melhor depois de uma crise. E a gente pode trazer isso para a vida, né? Ainda mais a gente como mulheres cristãs, não deixar aquela situação ruim, aquela dificuldade nos dominar, mas a gente sair melhor dela. Então a antifragilidade que Nassim Taleb está falando no livro dele, é sobre realmente empresas que se beneficiam com o caos, empresas que se beneficiam dos momentos ruins da economia. E esse investidor que tem esse olhar técnico, que estuda a empresa, que olha os indicadores financeiros, ele vai saber o que ele está fazendo. E quando vier esse momento de crise, ele não vai se desesperar, ir lá, tirar todo o dinheiro dele, porque daí a gente já vai entrar em outras questões. E aí a gente vai olhar as heurísticas e vieses cognitivos e a gente vai ver que isso é um efeito manada, que é o quê? É simplesmente o investidor vendo que todo mundo, a bolsa está caindo e está se desvalorizando cada vez mais. E ele é despreparado para esse cenário, então ele simplesmente vai lá e vê que todo mundo está tirando os investimentos e tira o seu dinheiro. E é nesse momento que ele perde mais, aonde que ele não deveria tirar, mas isso é um investidor despreparado, é um investidor que ele não olhou para os parâmetros da empresa, para toda a consistência dela, não estudou o setor, nada. Então ele realmente tende a agir dessa forma. E aí a gente vê relatos assim de vários investidores
que tiveram grandes ganhos na época da pandemia, né? Então, quando o investidor ele realmente sabe o que ele está fazendo, ele não deixa essa situação dominar. E aí a gente vai olhar para essa questão, né? Como que você reage? Quando você tem o teu racional, quando você não deixa suas emoções te dominar, é o racional que vai estar agindo. Você não deixa esses vieses e essas heurísticas conduzir os teus investimentos, conduzir e ditar a tua vida, né? A circunstância ela não vai se dominar nem se sobressair sobre você, que é basicamente o que a Bíblia ensina, né? Mesmo no deserto, diante daquela circunstância, não olhar para aquilo, né? O povo que estava saindo do êxodo, embora muitas vezes eles olhassem para a circunstância, olhassem para o momento que eles estavam vivendo, o tempo todo Deus estava falando, não olhe para a circunstância, né? Eu estou fazendo. Tanto que eles só acreditaram depois que eles saíram do deserto, que eles passaram pelo Mar Vermelho, que Moisés botou o cajado e abriu o mar, e depois Deus ele fechou o mar ali em Faraó, em todo o seu exército. Só assim eles viram e conseguiram compreender que eles não deveriam em nenhum momento ter olhado para a circunstância. Então, muitas vezes, a circunstância que a gente está aqui olhando está errada. Nós estamos olhando com um ângulo errado, de um jeito errado, como se fosse uma lente. Então, a gente precisa realmente estudar os fundamentos, buscar e compreender e entender e não nos deixar ser levado pelas nossas emoções, pelo efeito manada, pelo que as outras pessoas estão falando, tá? Então as decisões elas precisam ser tomadas de forma racional. E quando você realmente se propõe a estudar, a entender o mercado, a entender a empresa que você vai investir, você não é levada pela circunstância. Por quê? Porque você está firmado na verdade que você tem. Que é o quê? São os estudos que você fez, é o conhecimento que você buscou. Então, tudo isso acaba fortalecendo ainda mais você enquanto investidora, sabendo a decisão que você está tomando. Então, sair, voltando lá no Nassim Taleb, a antifragilidade, é não permitir que isso domine sobre você. É você se questionar o tempo todo. E a gente vai ver ao longo desse vídeo algumas estratégias que a gente pode fazer quando nós estamos nessa ansiedade que nos domina, que dá aquele frio na barriga, que a gente tem a boca seca, que a gente não consegue tomar uma decisão, que a gente congela, ou que a gente foge, ou que a gente quer lutar aí. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando as nossas reações, né, quando a gente está vivendo esse momento de afloração emocional, né, o nosso cérebro racional ele sai totalmente de cena. Então a gente vai tomar todas as nossas decisões com base nas nossas emoções, nas nossas circunstâncias, naquilo que estamos sentindo. E isso é muito perigoso, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, alguns pensamentos e alguns sentimentos que a gente acaba se enganando, porque nem tudo que pensamos é verdade, né? Então, a gente precisa ter estratégias. O que eu devo fazer quando eu estiver em determinada situação? Enquanto o meu emocional vai estar, por algum tempo, comandando o meu cérebro, tentando ditar as minhas ações. Então, já tem um ditado, né, muito antigo que não tome decisões nem quando você está muito triste, nem quando você está muito feliz. Porque a tendência é você viesar suas decisões de acordo com o que você está sentindo, né? Você deveria tomar uma atitude racional, uma decisão racional, mas por conta daquilo que você está sentindo, você acaba tomando uma decisão totalmente emocionada e aí você vai se arrepender. Por quê? Porque você deixou essa situação te dominar. E aí nós vamos lá nos frutos do espírito, que é o quê? Domínio próprio.
domínio próprio. Então, aqui a gente vai ver algumas questões que podem te ajudar a reaver o domínio próprio em momentos de incerteza, de instabilidade emocional, e você, tipo assim, devolver o controle para o teu cérebro racional. Vamos para a primeira reação que a gente tende a ter quando nós estamos nesse momento de estresse, quando as nossas emoções estão dominando o nosso ser e a gente acaba agindo de acordo como elas. Então, uma das primeiras formas é o que? É lutar. Nesse sentido, a questão de lutar é você sempre terceirizar a culpa de algo que está te acontecendo. Então você nunca tem culpa. Quem tem culpa? É pai, é mãe, é aquele youtuber que indicou aquela ação que você comprou e ela desandou. Então você acaba sempre procurando terceiros para culpar, tá? Essa atitude é como se fosse uma ira, uma raiva interna muito grande e uma forma de você parar de se culpar, né? Não parar de se culpar, mas uma forma de você lidar com essa ira interna, que isso tudo é consciente, é você culpando outras pessoas, tá? Então é como se você aliviasse a sua própria culpa, a raiva de si mesmo, culpando outras pessoas e tirando você da jogada. O problema é que muitas vezes isso tende a ferir relacionamentos. Isso tende a dificultar ainda mais as pessoas próximas a você, porque a nossa tendência é acabar também culpando pessoas muito íntimas, né? Então, isso tende a ferir os relacionamentos e você tende a lidar com problemas muito maiores, de coisas que as pessoas não têm culpa, mas devido à sua forma de lidar com isso, que é lutar, e é culpando outras pessoas para aliviar a sua raiva de si mesmo, a sua raiva interna. E é aquele ditado, né? É aquilo a cada um dá só aquilo que tem. Então, é um reflexo de você. Então, você tá com tanta raiva de você que você acaba tendo raiva de outra pessoa e culpando outra pessoa por algo que ela não fez. Porque no final das contas, o youtuber até pode ter indicado uma ação, mas a atitude de comprar não foi dele, foi sua. E é terceirizando isso, essa irresponsabilidade, que essa, tipo, não é irresponsabilidade, é a falta de autorresponsabilidade sobre as suas decisões. Fugir. Segunda atitude que a gente pode ter, fugir. Fugir da situação, não querer ver, evitar ao máximo, tá? Por exemplo, se a pessoa ela fez algum investimento e ela passou pela pandemia, ela vai meio que criar um trauma e vai falar, cara, esse mundo dos investimentos ele não é para mim. Então a tendência muitas vezes é as mulheres agirem dessa forma, tá? Esse mundo dos investimentos não é para mim, isso aqui é para homem, eu não devia estar aqui, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E muitas vezes as mulheres acabam evitando isso, tá? Porque as mulheres se diminuem, nós nos diminuímos e daí a gente acaba fugindo, principalmente se a gente viveu alguma situação na nossa vida em que perdemos dinheiro, principalmente como exemplo aqui que eu trouxe da pandemia, a tendência é a pessoa ir lá, tirar o que sobrou e de forma totalmente oposta. Então, quando a gente faz perfis de investimentos, algumas pessoas, eu sou conservadora, mas às vezes foi um trauma causado por uma situação e que ela não resolveu isso dentro dela. Então, a tendência é fugir. Por isso que muitas vezes você não quer olhar a fatura do seu cartão de crédito, porque você sabe que gastou além daquilo que devia e a tendência é você não querer olhar para o estrago que você mesmo fez. Então você evita, você foge, tá? Você não quer saber de encarar essa situação, porque olhar para isso te dói, te pesa. E a terceira atitude que a gente pode ter é congelar. Congelar é meio que ficar sem ação.
você congela. Você não consegue fazer o que precisa ser feito. Isso se assemelha muito com, sabe, os animais, alguns animais, para fugir dos seus predadores, eles se fingem de morto. É como se nós, seres humanos, tivéssemos essa atitude. Você não consegue fazer nada, você congela e você deixa aquela situação do jeito que está. Por isso que muitas pessoas elas não olham para o seu financeiro e não pensam em organizar, porque é mais ou menos assim, já está tudo lascado mesmo, então eu não vou olhar para isso, né? Tem vários ditados aí, tem uns palavrões que eu não vou falar aí, né? Mas congela, não toma atitude nenhuma, deixa aquela situação acontecer e não consegue ter um olhar crítico para as suas próprias decisões, para as suas próprias atitudes, para entender que o que te colocou nessa situação foi você mesmo. Em termos de você congelar ali, é como se inicialmente você negasse. Então, primeiro é um estado de negação. E aí você congela. E você não consegue tomar nenhuma decisão. Você não consegue tomar nenhuma atitude para mudar essa situação. Beleza, Cássia. Consegui identificar como eu ajo com o dinheiro em determinadas situações, dentro dessas 3 que eu apresentei aqui para vocês. E como eu lido com isso? Eu já consegui identificar, mas e como que eu vou gerenciar a situação? Então, vou te apresentar aqui 4 passos para te ajudar a lidar melhor com essa situação quando você se encontrar em um desses estados: lutar, fugir ou congelar. Primeiro passo: você precisa reconhecer que está emocionalmente alterada. Então, ou você está muito empolgada, ou você está muito triste. Então, tenha consciência disso e não tome nenhuma decisão com base nas suas circunstâncias, naquilo que você está sentindo. Reconheça, se for necessário, você atrase mais essa decisão para que o seu cérebro racional volte a comandar a situação. Então, dê um tempo, dê um dia, se for necessário, 2, 3 dias, uma semana, dê algumas horas para si mesma e não tome nenhuma decisão baseada na sua emoção. Nem muito empolgada, nem muito triste, nem muito animada, nem muito chateada. Porque a tendência é que quando você tomar essa decisão com base na sua emoção, você se arrependa dela. Segundo passo, respire profundamente. A tendência é de quando a gente está nesse estresse, nesse nervosismo, a nossa respiração ser curta, ser ofegante, então nosso corpo ele precisa dispor de mais energia para você conseguir pelo menos voltar ao controle, né? Então, respira profundamente, isso vai oxigenar melhor o seu cérebro, isso vai te acalmar e aos poucos você vai conseguir aí voltar a ter o controle da situação. E enquanto você estiver fazendo essa respiração mais profunda, diga para si mesmo no seu cérebro, se acalma. Se você tem necessidade de ouvir, fale também. Calma, vai passar, é temporário, se controla, vai passar. Então, repita para si mesma isso várias vezes, respire profundamente para você aí voltar à realidade. É como se você fosse voltar à realidade na situação. Primeiro passo: avalie a precisão dos seus pensamentos. Lembra que eu disse anteriormente que a Bíblia nos fala que o coração do homem é enganoso? Então, questione esse pensamento, se pergunte se aquilo que você está pensando realmente está na Bíblia, condiz, fere algum princípio? É isso que Jesus pensa de mim? Não está sabendo o que fazer? Dobre o seu joelho,
ore e pergunte: Jesus, o que você faria nessa situação? Então, questione aquilo que você está pensando. Não procure não deixar isso te dominar. Respire fundo, oxigene seu cérebro e fale com Deus. Fale com o Espírito Santo. Pede, Espírito Santo, o que você quer que eu faça agora? Qual caminho eu devo tomar? Busque na palavra. A palavra é cheia de exemplos, cheia de parábolas, cheia de histórias, e muitas vezes a resposta daquilo que nós precisamos está na palavra. Quarto passo, não tome nenhuma decisão precipitada, tá? Então, quando o nosso cérebro emocional, animal, ele está comandando a situação, ele demora cerca de 20 minutos para se acalmar e se tranquilizar e a gente ter o cérebro racional comandando novamente a situação. Então, ore a Deus, se controle, leia na palavra, e também a gente tem um versículo bíblico em Provérbios 11:14, em que na multidão de conselhos há sabedoria. Então busque bons conselheiros, busque seu pastor, sua pastora, pessoas às quais você confia a sua vida, a sua intimidade, amigos próximos, e se abre, fale sobre a sua situação. Então, busque realmente pessoas com princípios e sabedoria para tomar as rédeas da situação, para tomar conselhos, tá? Para você buscar conselhos dentro dessa situação e assim, não tome a decisão imediatamente, porque o teu cérebro emocional ele vai afetar todas elas e você precisa que o teu racional volte ao comando. Esses comportamentos que muitas vezes a gente acaba tendo ao longo de determinadas situações, isso depende muito daquilo que nos acontece e a forma, né, das experiências que a gente teve, nós crescemos, nós nos desenvolvemos enquanto seres humanos, enquanto homens pré-históricos, desenvolvendo essas formas como proteção diante das circunstâncias e de uma ameaça externa, tá? Então isso é natural da nossa natureza humana, faz parte, mas a boa notícia é que a gente pode treinar, a gente pode comandar a situação e a gente pode ditar as ordens e não permitir que o nosso cérebro emocional tome conta da situação. Porque se não fosse possível esse treinamento, nós não teríamos bombeiros, nós não teríamos policiais, nós não teríamos enfermeiros e nem médicos. Porque eles conseguem controlar a emoção deles, né? Controlar esse cérebro emocional e colocar o racional, o treinamento em campo e agindo como tem que ser e fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Então, mulher, esse é o meu vídeo desta semana. Espero ver você aqui nos próximos vídeos. Continue acompanhando, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima semana.